Se o prato for exatamente o mesmo, com os mesmos ingredientes e a exata mesma quantidade de calorias. Comer às 2 da tarde ou às 8 da noite deveria dar no mesmo, né? Afinal de contas, uma caloria é uma caloria. Pois é, esse é o senso comum. Só que não é bem assim. Exato. A ciência agora prova que consumir essa exata mesma refeição à noite faz com que o organismo converta uma porcentagem muito maior dela em, tipo, pura gordura estocada. A comida não mudou, o corpo não mudou. A única coisa que mudou foi o relógio. E esse é o grande ponto cego da nossa época, sabe? Total. A gente vive focado em contar calorias, em medir macros, em tentar acumular horas de sono de qualquer jeito, como se fosse um banco de horas. Mas a biologia mostra que o quando fazemos as coisas é tão importante quanto o que fazemos. Para visualizar isso de um jeito bem prático, é tipo ter um carro esportivo de última geração na garagem e comprar o combustível mais caro e purificado do mundo. Uhum, o melhor combustível. Isso. Mas aí, na hora de abastecer, em vez de colocar no tanque, a pessoa pega e despeja a gasolina direto no porta-malas. O recurso é excelente, né? Mas o momento, o local, o contexto estão completamente errados. Nossa, essa analogia é perfeita. É exatamente sobre essa quebra de sincronia que a gente vai falar no nosso mergulho de hoje. Sim. Hoje, nós vamos mergulhar fundo no livro Mude Seus Horários, Mude Sua Vida, do Dr. Suhas Kshirssagar. A proposta da nossa análise aqui é desconstruir a ideia de que a saúde é só uma questão de força de vontade na academia e no prato. E a medicina moderna passa a maior parte do tempo lidando com o que a gente chama de doença do tempo, né? É ficar consertando os estragos depois que o carro já quebrou na estrada, usando a sua analogia do porta-malas. Pois é, a gente só corre atrás do prejuízo. Exato. E o que o Dr. Suhas faz nesse material, unindo a ciência de ponta da cronobiologia com a sabedoria de 5.000 anos do Ayurveda, é mostrar como prevenir esse colapso. O segredo é alinhar o corpo ao ritmo da natureza. E quando a gente fala de ritmo aqui, não é uma metáfora poética, sabe? Não é aquela coisa esotérica? De jeito nenhum. Nossos corpos são literalmente relógios biológicos. E como foi que a gente passou dessa ideia mais filosófica, de estar em sintonia com a natureza, para comprovação científica dura de que nós somos engrenagens biológicas? Porque até pouco tempo atrás isso soava meio tipo papo de bicho grilo. Soava mesmo. Mas a transição de filosofia para a ciência dura começou de um jeito fascinante, lá em 1729. Nossa, fez tempo. Muito tempo. Foi com um astrônomo francês chamado Jean-Jacques d'Orthez de Mairan. Ele observava aquelas plantas que abrem as folhas durante o dia para pegar sol e fecham à noite. Aquelas que acompanham a luz, né? Isso. E a premissa lógica da época era bem simples. Elas abrem porque a luz do sol bate nelas. É um reflexo direto. Para testar isso, ele pegou a planta e, pasme, trancou ela no armário. Trancou a planta no armário? Trancou, em escuridão total e temperatura controlada. A expectativa de todo mundo era que a planta simplesmente murchasse ou ficasse fechada direto, já que não tinha sol. Mas eu imagino que ela continua abrindo e fechando no escuro, certo? Precisamente no escuro absoluto, no horário em que o sol estaria nascendo lá fora, as folhas se abriam e à noite se fechavam. Isso provou pela primeira vez na história que o ritmo não era apenas uma reação ao ambiente externo, sabe? Era um mecanismo interno autônomo. Caramba! E como isso pulou das plantas pra gente? Daí a gente dá um salto enorme para a década de 1940. O médico Franz Halber começou a medir isso em mamíferos. Ele analisou camundongos e depois humanos, descobrindo que a pressão arterial, os níveis hormonais e até a taxa de divisão celular flutuavam em ciclos rígidos de 24 horas. Olha só! Foi ele quem criou o termo ritmo circadiano, que vem do latim circa diem e significa cerca de um dia. Tá, tudo bem, a gente tem esse ritmo. Mas qual é o mecanismo disso fisicamente? Como que o meu dedão do pé ou a célula do meu fígado sabem que horas são? Tem que existir um maestro para essa orquestra toda. E existe. Esse comando central fica bem no meio do cérebro, logo atrás do cruzamento dos nervos ópticos, e se chama núcleo supraquiasmático, ou NSQ. NSQ? Isso.
É um feixe de nervos minúsculo, tipo do tamanho de um grão de arroz. Para entender o papel dele de forma simples, imagina que o NSQ é como aquele satélite de relógio atômico no espaço e cada órgão do corpo é um smartphone. Ah, entendi. A luz do dia entra pelos olhos, bate na retina e avisa o NSQ, olha, o sol nasceu. O NSQ, então, manda um sinal de Wi-Fi, por assim dizer, para o fígado, para o coração, para o intestino, ordenando para todo mundo sincronizem seus relógios para 7 da manhã. Então, cada célula tem o próprio reloginho interno esperando esse Wi-Fi? Exatamente. É o que a ciência chama de genes do relógio. Eles literalmente ligam e desligam a produção de certas proteínas dependendo da hora do dia. O Prêmio Nobel de Medicina de 2017 foi justamente para os cientistas que isolaram esses genes. E o mais chocante de tudo isso, né, que essa descoberta de altíssima tecnologia veio apenas confirmar o que o Ayurveda já mapeava lá na Índia há milênios com o conceito de doshas. Perfeito. A ciência moderna só deu um nome novo para uma sabedoria muito antiga. Então vamos desempacotar um pouco essa ideia. O termo dosha aparece o tempo todo no livro, mas o que ele significa na prática biológica? Porque muita gente acha que é uma aura, um campo de força, algo místico. Não, de forma alguma. A gente pode entender os doshas como fenótipos metabólicos. É basicamente uma forma de classificar como a energia, a digestão e o sistema nervoso de um corpo funcionam. O Ayurveda diz que as energias que governam a natureza também governam o nosso corpo e que elas mudam ao longo do dia. Tipo fases do dia mesmo. Isso. O nosso Wi-Fi biológico, que é o nosso NSQ, foi moldado por milhares de anos para funcionar exatamente nesses ciclos. Se a gente pensar na vida moderna, então, a gente basicamente transformou o corpo num show bizarro, onde a sessão de violinos começa a tocar no meio de um solo de bateria de heavy metal. Uma cacofonia total. Pois é, a gente janta um prato pesado de carboidrato à meia-noite e depois exige foco total do cérebro para responder e-mail. É um caos sinfônico. Então, qual é a programação original de fábrica? Como o nosso dia deveria ser dividido? Bom, a programação original começa das 6 às 10 da manhã. O Ayurveda chama esse bloco de período Kapha. Ele é dominado pelos elementos água e terra. A água e terra, então é mais denso. Exato. Pensa na sensação de acordar, sabe? O corpo tá mais letárgico, pesado, como se estivesse coberto por uma névoa. A circulação ainda tá lenta. E o que a gente faz com isso? Fica na cama? Muito pelo contrário. A recomendação rigorosa para esse horário é o exercício físico intenso. Não é para fazer alongamento relaxante, é para quebrar o torpor mesmo. O movimento vigoroso aqui sinaliza para o metabolismo que o dia começou de verdade. Legal. E aí, das 10 da manhã às 2 da tarde, a chave vira para o período Pitta, né? O material descreve isso como a fase do fogo e da água. Isso mesmo. O sol está no pico no céu e, biologicamente, a nossa digestão também está no pico. A produção de enzimas digestivas atinge o nível máximo nesse horário. E é aqui que entra aquela pesquisa incrível que fundamenta a diferença no processamento de calorias que a gente mencionou logo no começo. Conta como foi esse estudo, porque, nossa, os números são impressionantes. Esse estudo é um divisor de águas. Ele foi feito na Espanha, acompanhando 420 pessoas que participavam de um programa de perda de peso de 20 semanas. E os pesquisadores controlaram tudo, nos mínimos detalhes. Tudo padronizado. Sim, todo mundo comia as mesmas proporções de nutrientes, o mesmo nível de calorias exato e praticava o mesmo nível de atividade física. A única variável, a única coisa que mudava, era a hora em que eles faziam a maior refeição do dia. A hora do almoço. Exato. Metade do grupo almoçava antes das 3 da tarde, a outra metade fazia essa refeição principal depois das 3. O resultado: o grupo que comeu mais cedo perdeu 22% a mais de peso. 22%? Só por mover o prato algumas horas no relógio da parede. Mas, biologicamente, por que o corpo reage de forma tão drasticamente diferente à mesma comida? Porque a resistência à insulina varia muito ao longo do dia. Ao meio-dia, o nosso pâncreas está no auge absoluto da eficiência, produzindo insulina para varrer a glicose do sangue e jogar ela para dentro das células como energia pura para ser gasta. Entendi, é o momento que a fornalha está ligada. Isso.
Conforme o sol vai baixando e a noite vai se aproximando, as células vão se tornando resistentes à insulina. O corpo entende que a fase de gastar energia acabou, a fábrica está fechando. Então, aquela mesma refeição feita à noite não é queimada como combustível. Ela é estocada. Convertida e estocada no tecido adiposo. É o corpo literalmente dizendo: vou guardar isso aqui para o inverno porque a gente vai dormir. Faz todo sentido. Depois dessa fase do fogo das 2 da tarde às 6 da tarde, a gente entra no período Vata, que é ar e éter. O sistema nervoso fica hiperativo. É o melhor momento para tarefas criativas ou para resolver problemas difíceis. É o pico da agilidade mental. Mas pelo que a pesquisa aponta, se a pessoa punou o almoço lá no período Pitta, essa agilidade mental do Vata vira ansiedade pura, tremores e aquela clássica queda de energia das 4 da tarde. E é exatamente o momento em que todo mundo no escritório corre para a máquina de café, né? O que só piora a ansiedade, em vez de dar energia real. Daí, a partir das 6 da tarde até as 10 da noite, o corpo volta para a energia Kapha, que é a fase de desaceleração. A temperatura central do corpo começa a cair. É o prelúdio do sono. E comer pesado aqui é um desastre, pelo visto. Um desastre completo, porque a digestão está quase parando. A fornalha apagou. E aí a gente chega na faixa das 10 da noite às 2 da manhã. O chamado Pitta noturno. E aqui eu vou fazer o papel de advogado do diabo por um segundo. Lá vem. Pode falar. O que acontece com a pessoa que jura de pé junto que é naturalmente noturna? Por quê? Todo mundo conhece alguém, ou talvez quem está ouvindo seja essa pessoa, que sente um pico de energia absurdo à meia-noite. A mente fica clara, a pessoa senta para escrever linhas de código, vai limpar a casa. A nossa cultura moderna até glamoriza isso, né? O corujão produtivo. Se o corpo está dando energia, não é um sinal de que esse é o relógio natural daquela pessoa? Olha, essa é a armadilha mais perfeita da nossa biologia. E funciona assim. Das 10 da noite às 2 da manhã, o metabolismo realmente acende o fogo do Pitta de novo. Ele dá essa energia. Tá, mas então por que não usar? Porque não é um fogo para o estômago digerir comida, e nem para o cérebro criar planilhas de Excel. É um fogo interno de desintoxicação. Nesse horário, o fluxo sanguíneo é direcionado para o fígado para limpar o sangue e o cérebro aciona um sistema linfático próprio para varrer toxinas acumuladas e consolidar a memória do dia. Então, quando a pessoa sente essa onda de energia à meia-noite e decide sentar na frente do computador para trabalhar, Ela está literalmente sequestrando a energia que deveria ser usada para o reparo celular. Ela surfa na onda do Pitta noturno e se sente alerta sim, mas a que custo, sabe? é um roubo de energia. Exato. A analogia perfeita é: imagina pegar a equipe de manutenção que limpa o prédio de madrugada e obrigar todos eles a atenderem um telefone na recepção. O prédio não vai desabar no primeiro dia, óbvio, mas as lixeiras vão começar a transbordar, a fiação vai apodrecer, a sujeira vai acumular, Caramba! esgotando as próprias reservas de saúde e construindo uma fadiga crônica monstruosa para o futuro. Essa imagem da equipe de manutenção é muito boa. E meio perturbadora também. E isso nos leva direto para um conceito brutal das nossas rotinas hoje, que é o jet lag social. Porque, durante a semana, a força do trabalho obriga as pessoas a acordarem às 6 da manhã. Rotina militar, quase. Pois é. Mas aí chega o fim de semana, a sexta e o sábado, a pessoa vai pra balada ou fica assistindo série e vai dormir às 3 da manhã e acorda meio-dia. O que essa gangorra faz com os nossos órgãos internamente? É um shot massivo no sistema. Tentar acordar e funcionar bem numa segunda-feira de manhã, depois de mudar o horário de sono no fim de semana, tem exatamente o mesmo impacto fisiológico de pegar um voo de Nova York para Paris, cruzar vários fusos horários de uma vez e tentar trabalhar na hora em que o avião pousa. Todo fim de semana a pessoa faz uma viagem intercontinental para o corpo dela. Literalmente isso. O cérebro fica atordoado, o intestino, que tem o seu próprio ritmo, para de funcionar direito, o cortisol fica completamente desregulado. Fazer isso toda semana mantém o corpo num estado perpétuo de inflamação. O nosso organismo, ele adora a monotonia e a previsibilidade. E para ajudar a resgatar essa previsibilidade, existe um botão de reinicialização: a luz. Tem um estudo de acampamento feito nas montanhas do Colorado que ilustra isso de uma forma tão nítida que parece até ficção científica. Não sei se esse estudo é muito emblemático.
Os pesquisadores pegaram um grupo de voluntários que sofria de insônia crônica. Aquelas pessoas que diziam que não conseguiam dormir antes das 2 da manhã de jeito nenhum, os tais noturnos. E levaram todo mundo para acampar na natureza, no frio do Colorado. Imagino que a regra principal era sobre a luz, né? A regra era muito simples. 0 luz artificial. Nada de celular, lanterna, tablet, nem fogueiras gigantescas. Apenas a luz do sol durante o dia e a escuridão natural à noite. O choque no sistema dessa galera deve ter sido imediato. Foi muito rápido. Em apenas 48 horas, todos os relógios biológicos se reiniciaram. 2 dias. 2 dias. A glândula pineal dessas pessoas, que é quem libera a melatonina, o hormônio do sono, passou a bombear esse hormônio 2 horas mais cedo do que o normal deles. Eles começaram a sentir um sono incontrolável logo ao anoitecer e a despertar naturalmente super revigorados com os primeiros raios de sol, sem precisar de qualquer alarme. O que prova que ficar com a cara colada numa tela brilhante de tablet ou do celular às 10 da noite é essencialmente gritar para a glândula pineal: "Ei, ainda é meio-dia, cancelem a melatonina, tragam o cortisol de volta." A gente está artificialmente habitando um fuso horário diurno no meio da noite escura. E pagando caro por isso, né? Com certeza. Mas, falando em sono, o material da nossa análise também mostra que a resposta a esse caos não é igual para todo mundo. O Ayurveda mapeia 3 perfis de sono bem distintos. Como é que é isso? Sim, compreender o seu perfil é a chave para ajustar a rotina. Temos o sono leve, que é típico da predominância Vata. Essa é a pessoa que dorme qualquer barulho mínimo, tipo um carro passando na rua longe, a faz despertar. Famoso sono de passarinho. Exato. Elas sentem muito frio, o corpo não guarda calor à noite e a mente não desliga nunca. Para essas pessoas, a necessidade mecânica é criar calor e aterramento. O Ayurveda recomenda massagem com óleo morno antes de deitar e um banimento total de estímulos intelectuais algumas horas antes de ir para a cama. Nada de noticiário antes de dormir, então? E depois temos o sono variável, que é o perfil Pitta. Isso. São os orientados a tarefas. Pessoas intensas que sentem muito calor à noite, suam, acordam para beber água ou têm azias comerem tarde. Para elas, o quarto precisa ser frio, quase como uma caverna mesmo. E a regra fundamental é: elas devem parar qualquer atividade de trabalho rigorosamente às 9 da noite. Senão a mente não para. Se não pararem, a mente cria um estado de superaquecimento mental que é impossível de desligar depois. Entendi. Agora, o terceiro caso é o que me fascina mais. O sono pesado, que é o perfil Kapha. É aquela pessoa que encosta a cabeça no travesseiro e apaga instantaneamente. Parece o cenário ideal, né? Qualquer um pensaria: nossa, que inveja de quem dorme assim. Parece, mas a realidade é bem diferente. Pois é. O dia seguinte é um pesadelo. Elas acordam como se tivessem sido atropeladas por um caminhão. Precisam de 5 alarmes diferentes tocando. Ficam letárgicas, pesadas, tendem a roncar muito. O que essa pessoa faz? Porque mandar ela fazer yoga relaxante de manhã parece a pior estratégia do mundo. É exatamente o oposto do que ela precisa. Quem tem o sono pesado e a manhã arrastada precisa de um choque de energia logo cedo. A inércia domina o corpo Kapha. A recomendação não é meditar, é saltar da cama imediatamente sem ativar a função soneca de jeito nenhum e ir direto para um movimento rigoroso, algo que acelere os batimentos e provoque suor. Apenas a fricção e o calor interno rompem essa letargia. Faz total sentido. E se os nossos corpos têm essa mecânica tão precisa para cada perfil, por que a gente desaprendeu a escutar esses sinais? A gente camufla o cansaço com café duplo, camufla o estresse com doce, e empurra a máquina na base da pura força de vontade bruta. Como a gente restabelece essa comunicação interna? Esse é o conceito que a gente chama de consciência interoceptiva. É a capacidade de sentir os processos fisiológicos acontecendo por dentro de você. A força de vontade moderna é uma ilusão que se esgota muito rapidamente, gerando apenas estresse crônico. O Ayurveda ensina práticas de sintonia para obter dados em tempo real do próprio corpo. E uma delas é incrivelmente simples: medir o próprio pulso.
Medir o pulso, mas com que objetivo? Não é como se a gente estivesse tentando diagnosticar uma arritmia em casa, né? Não, o objetivo não é contar os batimentos matematicamente para ver qual é o número. É notar a qualidade deles. Fazer isso antes e principalmente uns 20 minutos depois de uma refeição é algo revelador. Como assim? O que a gente procura? Se você comer um prato cheio de fritura ou muito açúcar e ao medir o pulso depois sente o batimento bem acelerado, pesado, sabe? Como se o coração estivesse fazendo um esforço extra absurdo. Isso é o seu corpo relatando que aquela refeição causou um estresse inflamatório profundo e não nutrição de verdade. É um biofeedback imediato. Nossa, o corpo avisa na hora. Mas a pesquisa também lista outras ferramentas práticas de avaliação diária que, sendo muito honesto, provocam um choque e até um certo nojo na cultura moderna. A primeira é raspar a língua logo de manhã com um raspador de metal. E a outra é o tabu supremo, analisar o que ficou no vaso sanitário. Ah, sim. É observar a textura, se boia ou se afunda. Eu preciso perguntar, a gente realmente precisa fazer esse tipo de vigilância escatológica toda manhã? Não é um exagero do método? Eu compreendo perfeitamente o ceticismo. Soa repulsivo para o nosso padrão de higiene moderno que quer simplesmente puxar a descarga e esquecer que o corpo produz resíduos. Mas vamos ser lógicos aqui. Aquela camada branca ou amarelada na língua de manhã não é só mau hálito. O Ayurveda chama isso de ama, que significa toxinas. É um acúmulo real, então. É literalmente um acúmulo bacteriano de proteínas que não foram digeridas à noite. O corpo está exalando lixo metabólico pela língua. E sobre as fezes, se elas não boiam ou são difíceis de expelir, isso indica que há excesso de muco, fermentação e gases presos no seu intestino grosso. Tem comida de ontem fermentando lá dentro. Nossa, olhando por esse ângulo, ignorar isso é como ignorar a luz vermelha de verificar o motor piscando no painel do carro. Exatamente. É a melhor analogia. Se a luz de emergência acende no painel, você não coloca uma fita preta por cima e continua acelerando na rodovia esperando que o carro não exploda, né? Seria loucura. O intestino preguiçoso ou a língua grossa são relatórios vitais que chegam por e-mail toda manhã na sua caixa de entrada. Ignorar tudo isso e simplesmente tomar um antiácido é puro auto-engano. Bom ponto. Até aqui a gente explorou muito o relógio de 24 horas. Mas o que me impressionou demais na nossa exploração desse material é como essa biologia se expande. Nosso relógio interno também escuta os ciclos anuais e as grandes fases da vida. Ou seja, biologicamente, o meu corpo num dia de calor em janeiro não funciona com os mesmos genes que o meu corpo num dia frio em julho. Isso é fascinante. A cronobiologia já comprovou que cerca de 1/4 do nosso genoma altera a sua expressão dependendo puramente da estação do ano. 1/4 do genoma muda? Muda. O nosso sistema imunológico, por exemplo, se retrai e muda de estratégia durante o inverno, porque a energia do corpo precisa ser focada em gerar calor e conservar recursos vitais. E o Ayurveda entende isso há muito, muito tempo. No verão, o corpo tolera frutas frescas e saladas cruas. Refresca o sistema, né? Isso. Mas comer uma tigela gigante de açaí congelado ou uma salada fria no meio do inverno rigoroso é uma agressão térmica brutal ao seu sistema digestivo. O corpo pede sopas, pede raízes, alimentos cozidos que exigem bem menos gasto energético para serem processados. Faz todo sentido. E essa ideia de sazonalidade atinge o pico quando a gente mapeia as 3 grandes fases do envelhecimento humano. É uma perspectiva, muito profunda sobre a passagem do tempo mesmo. Sim, o ciclo da vida inteira também obedece aos doshas. Do nascimento até os 20 anos de idade, nós vivemos a fase Kapha. É a primavera da vida. O foco biológico inteiro está em construir massa celular, formar ossos fortes e tecidos densos. Por isso que o adolescente dorme tanto e come tanto. Exato! O corpo aguenta mudanças drásticas, aguenta pancadas, privação de sono ocasional de ir para festas porque ele está numa fase pura de construção. A regeneração é muito rápida. Aí dos 20 aos 50 anos a gente entra na fase Pitta. O verão da vida. Isso. A fase do fogo, da ambição, da construção de carreira, da produtividade máxima. É aqui que a maioria das pessoas queima o organismo de forma irreparável pelo excesso de trabalho.
A pessoa acha que ainda tem a resistência de tijolo lá da fase CAFA, mas ela já não tem. Ela abusa achando que ainda tem 20 anos. Os danos de estresse crônico que são acumulados aqui, eles se tornam raízes muito profundas que só vão germinar de verdade como doenças graves décadas depois. O que nos leva à grande tragédia da vida moderna, que é um ponto central da nossa discussão. Porque a sociedade industrializou o ser humano de uma tal forma que ela exige de nós a mesma produtividade hiperativa e ambiciosa da fase Pitta, desde os 20 até os 70, 80 anos de idade. Nós ignoramos completamente a transição para a terceira fase, que é a fase Vata, a partir dos 50 anos. E tentar ser um trator de alta velocidade aos 65 anos é o que causa o envelhecimento acelerado e as doenças neurodegenerativas crônicas. A fase Vata é o outono e inverno da vida. O corpo naturalmente perde umidade, os ossos ficam mais porosos, o sistema nervoso fica vulnerável à hiperestimulação. É uma fase diferente, com demandas diferentes. Totalmente. Esse é o momento biológico de desacelerar, sabe? De focar em rotinas extremamente estáveis, meditação, consumir gorduras boas para lubrificar as articulações e o cérebro. É sobre nutrir a fase de sabedoria e não competir na corrida maluca da juventude. Para a gente tentar amarrar isso tudo. Se fôssemos extrair regras de ouro puras e diretamente aplicáveis de todo esse mergulho no conhecimento do Dr. Surras, a primeira seria bem óbvia, né? Dormir religiosamente no mesmo horário, idealmente até às 10h30 da noite. É o único jeito de pegar o último trem do sono profundo e não interromper aquela equipe de faxina do fígado e do cérebro. Sem dúvida. E a segunda regra é não fugir do sol. A maior refeição que você faz